As pessoas tendem a olhar para essa criança numa condição de menos-valia. E a gente olha pelas potencialidades que essa criança traz. Não existe ninguém que não é capaz de aprender. Todo mundo é capaz de aprender. Só E uma qual... pausa. Alguém aí pode ir colocando essas frases, porque vai chegando outras pessoas e perdeu o início. Então, ela já falou pontos importantíssimos. Neurônio espelho, todo mundo é capaz de aprender. Todos são capazes de aprender. Você tem como anotar essas frases, Robert? Todos são capazes de aprender. A Andrea vai anotando aqui pra gente. E acreditando que todos são capazes de aprender, a gente olha para essa criança, vê o desenvolvimento que ela apresenta naquele momento, pega o desenvolvimento típico, por onde essa criança teria que passar, porque nós temos marcadores dentro do desenvolvimento. Não são marcadores lineares, você vai passar num tempo, eu passei em outro, mas que todos nós passamos por esses marcadores. O que acontece com o nosso menino, segundo esses novos estudos a partir dos anos 80? Que o nosso menino tem um desenvolvimento atípico. Ele não tem um atraso de desenvolvimento. Ele corre para uma outra linha. Né? É como se ele se desviasse desse desenvolvimento típico. E aí, qual é a ideia? A ideia é ir nesse desenvolvimento típico, esse desenvolvimento natural do bebê humano, e ver quais são as falhas que os nossos meninos estão tendo. Olhando as lacunas do desenvolvimento dos nossos meninos, a gente sabe o que fazer. Então, o nosso trabalho se baseia nisso. Então, eu pego uma criança que está ali dentro do espectro e pego o desenvolvimento típico. Avalio essa criança e vejo quais são as habilidades que estão faltando no desenvolvimento dela, que não foram amadurecidas. O meu objetivo é trabalhar, usar os instrumentos, todo tipo de ferramentas, né? Que nós temos, aí vem as atividades pedagógicas, os brinquedos, todo tipo de interação para estimular o desenvolvimento dessas funções. A partir do momento que essa criança desenvolve essas habilidades que lá atrás não se desenvolveram, ela começa a olhar mais para o mundo. Olhando para o mundo, ela alcança o processo de comunicação. E começa o processo de imitação, e daqui a pouco ela aprende por si só. Não estou dizendo que ela não precise de mais intervenções. Sim, o autista é uma pessoa que traz uma desorganização a nível interno. Então, ela vai precisar do processo de mediação para que a gente esteja orientando. Eu digo que o maior problema da criança com autismo, não, as pessoas pensam muito na deficiência intelectual. A deficiência intelectual é uma consequência dessa não participação da cultura onde essa criança está. Então, quais são as maiores causas do autismo? Né? A gente não tem o que provoca, mas a gente sabe aonde estão essas dificuldades. É nas questões ambientais e nas questões neurológicas. O cérebro, nós humanos, ao nascer, nós somos as pessoas menos prontas. O nosso cérebro está com 5% da sua capacidade. Então, quanto mais estimulação essa criança tiver, maiores chances de plasticidade e maiores chances de desenvolvimento. Aí não é tirar essa criança do espectro autista, mas fazer com que essa criança consiga estar em contato com o mundo, se comunicando, ela desenvolve. Então, para nós, a maior barreira que os nossos meninos enfrentam é de comunicação. Como que você vai aprender se você não entende e não compreende o mundo que está ao seu redor? Esperar que essa criança, por si só, desenvolva essas habilidades é ignorância nossa. Então, a gente tem que mediar essas funções para levar até ele. E organizar esse ambiente de uma forma que essa criança consiga interagir dentro desse ambiente. E isso é extremamente importante, como a gente sabe que dentro do autismo, os prejuízos, a gente está falando de um espectro, né? Onde seu filho está no espectro, onde o outro filho de uma outra colega está dentro do espectro. Cada criança tem que ser tratada como única. E o método faz isso. Então, quando a criança chega, nós avaliamos essa criança, olhamos em que estágio ela está dentro desse desenvolvimento típico, natural, e montamos o programa de ensino dela de acordo com as habilidades que ela deveria já ter amadurecido, mas que não foram amadurecidas antes. Então, a gente começa com habilidades
de um bebê de 2 meses de idade. Então, por exemplo, a criança com 2 meses de idade, ela já olha na face humana. Nós pegamos meninos de 7, 8, 10, 15 anos que ainda não têm essa facilidade de olhar para o que ela precisa aprender. Então, é acreditando que essa criança tem um desenvolvimento diferenciado, acreditando que essa criança tem uma funcionalidade diferenciada da nossa. Ela tem um jeito próprio de ser. Então, se eu esperar ela vir até a mim, eu vou me cansar. O importante é que eu crie canais de comunicação, que eu possa ir aonde essa criança está, para que assim eu possa trazê-la para cá. Então, a ideia é, ao contrário, preparar um programa de ensino, que essa criança consiga ser atendida dentro das suas especificidades e necessidades, né? Desde o início dessas habilidades, dos precursores de linguagem, teoria da mente, e por aí vai, né? Levar esse conhecimento para essa criança e consegui-la alcançar. Quando a gente consegue alcançar essa criança, que ela começa a desenvolver o contato de olhar, consegue triangular os pontos de atenção, o desenvolvimento vem natural. Então, a gente vê que tem um bloqueio, esse bloqueio, algumas pesquisas já trazem, já mostram, essa é uma hipótese né, de explicação do autismo, não estou dizendo que é a hipótese correta, porque hoje a gente só tem mesmo hipóteses, mas é uma das áreas que mais dá resultado na hora de intervir. Então, mediar, se baseando nesse desenvolvimento natural do ser humano, para mim, que tenho tantos anos, né, nessa área, foi a melhor, a melhor intervenção que eu concebi foi essa. De realmente olhar para essa criança com potencial de desenvolver e não ficar julgando pela menos-valia. Ah, ele é autista, então eu vou dar só um pouquinho de atividade. Aí você desacredita na criança. Sim. Qual é o meu objetivo? Eu nunca vou me esquecer, e grande parte dos meus relatos, me convidaram até para fazer um vídeo ano passado, e uma parte dele só foi falado agora, tá? Até no meu Instagram. E eu cito aquela sua frase que eu lembro dela praticamente todos os dias: acredita. Só que a primeira vez, aquele acreditar, ele foi amadurecendo, né? Eu não tive a interpretação exata no primeiro momento. Eu entendi que o acreditar era insista, exija, faça de uma outra forma, mas tente. Não era só uma fé guardada dentro de mim, mas era uma fé ativa. E eu nunca me esqueci, assim, das fotos que você tirava com os banhos sensoriais do Christian todos. Vocês me falaram uma coisa e eu fui inventando. Não, vou passar. Eu lembro que até batom eu passava nele. Às vezes a gente dá umas viajadas, né? Pois é, e eu acho fantástico o pai poder participar disso. Isso não ficar só no consultório, que é uma das questões que a gente mais fala. Se eu tranco a minha porta e deixo essa mãezinha do lado de fora sem perceber que ela também contribui e que esse ambiente como familiar, na minha opinião, a gente serve muito de mediador, de orientador, mas quem realmente executa é a família. Por quê? Porque o tempo de consultório é 50 minutos e o tempo em casa ele é todo o tempo. Então, a família ela é extremamente importante. Eu não acredito num trabalho onde a família fique de fora. E talvez seja esse um dos principais problemas que a gente enfrenta dentro do espectro. Olhar essa criança com menos-valia, achar que só dentro do consultório se resolve problemas ou se traz amadurecimento, e isso não é real. Né? Tem que se ter uma intervenção onde a família esteja consciente de quais os objetivos que se quer atingir, né? E o que se deve fazer. Porque 99% das mães querem contribuir com o desenvolvimento do filho. E eu acredito, Marcela, e você viveu isso, ninguém mais, além, né, dessa família, ninguém mais quer que essa criança desenvolva mais do que sua própria família. Então, a gente falou um pouquinho da inclusão. Essa inclusão ela não é só no ambiente social. A primeira inclusão é dentro de casa. E é uma inclusão de um acreditar, mas não um acreditar de guardar e ficar quietinha.
que tem para fazer? Onde eu posso atuar? De que forma que eu posso mediar? Porque, na verdade, os nossos meninos precisam de decodificadores 99% do tempo. Por quê? Porque nós temos uma forma de funcionar que para eles é muito complicada. O processo é muito sofrido. Se essa criança tem uma desorganização interna e eu espero que ela se organize sozinha, isso vai ser muito difícil para ela. Então, eles colocam como um dos agentes, né, dentro do espectro a questão ambiental. Ela também é extremamente importante. Quais os estímulos que essa criança recebe, de que tipo de estímulo ela recebe para o próprio desenvolvimento. Então, assim, ninguém mais dependente, eu vejo, como eu falo muito do DA, o DA precisa de profissionais qualificados em Libras, porque é uma forma diferente de falar com o mundo. As pessoas dentro do espectro autista precisam que as outras pessoas também se especializem em autismo, porque eles precisam de decodificadores e de pessoas que realmente saibam o que fazer. E quando eu olho para essa minha criança e percebo ela como um doente, eu não vou acreditar no potencial que ela tem. Eu acredito que a mãe que acredita, até parece um pleonasmo aí, mas no sentido de a mãe que acredita, ela faz. E esse fazer, ele está imbuído de fé, ele está imbuído de esperança, né? E de você acreditar, e essa criança se sente potencializada. Porque quando a mãe intervém, o pai intervém, e a família inteira sabe como ela funciona, e essa família toda se aproxima dela. Gente, é a maior estimulação que o ser humano pode aprender. Nós aprendemos através do outro. Se esse outro funcionar como uma pessoa sem vínculo, como que nós vamos chegar até eles e como eles vão chegar até nós? Então, quando eu falo de inclusão, eu falo muito de especialização nessa criança, se especializar no autismo. Eu preciso que as pessoas estudem sobre o autismo. Esse dia da conscientização, eu acho ele extremamente importante, mas importante para a gente pensar nessa inclusão escolar, para a gente refletir sobre essa inclusão familiar, sobre a pressão que essa família sente. Eu convivo muito com as mães, a gente tem todos os níveis de comprometimento, né, dentro do espectro aqui na clínica, a gente atende mais de cento e poucas crianças. E a gente sabe o quão é difícil para essa família olhar para essa criança e vê-la perfeita, como se nada tivesse fora do lugar. E ela trazer as questões comportamentais e você não saber lidar com essas questões comportamentais. Então, o método também fala muito disso, de estar com os pais, de explicar para os pais, de acolher para os pais e explicar como que essa criança funciona. Se ela tem uma desorganização interna, quem tem que se organizar é o ambiente. Se esse ambiente não responde a essa criança, a tendência é que ela se volte para si mesma. Essa é a tendência. Então, eu preciso buscar essa criança e aí as adaptações ela vem de dentro de casa. Não só uma adaptação para que eu possa compreender, mas uma adaptação de acesso ao mundo. E aí eu acredito que a gente fale nesse momento do estar próximo, do vínculo mesmo, de um vínculo de interação. Então, meu filho dá uma birra, eu posso fazer uma terapia para que ele diminua a birra, mas por que ele está dando a birra? O que provoca a birra? O que traz o gatilho da birra? Pode ser uma questão orgânica que ele não consegue decodificar para mim. Pode ser uma questão, né, sensorial. Pode ser algo que está no ambiente e ela não consegue me dizer e eu olho simplesmente a questão comportamental, sem olhar a criança que está ali com toda a sua complexidade, com toda a sua singularidade. Então, acho que cabe, a gente precisa refletir bastante. O espectro, ele traz, essa criança tem um cérebro que funciona diferente da gente, que traz questões sensoriais seríssimas, ele não tem um filtro dos estímulos, né, que ele recebe do ambiente, e aí ele não consegue nem ler o ambiente, nem consegue ler o próprio corpo, não consegue identificar o que está acontecendo com ele mesmo. Então, a gente precisa
falar sobre autismo, a gente precisa explicar sobre autismo, a gente tem que mostrar como eles funcionam, para que as pessoas compreendam e tenham mais, eu acho, que produzam mais acesso, acessibilidade, no sentido não só de uma questão de organização de um ambiente, porque essa criança ela pode estar dentro de um ambiente que se diz exclusiva e, na verdade, inclusive, ela está fora do ambiente, só no paralelo. A importância para a gente é que ela realmente faça parte, que ela se sinta pertencente, tanto no contexto escolar, quanto no contexto familiar, quanto na vida social de uma maneira geral. Lourdes, dentro do seu método, e das crianças que são atendidas aí na clínica e que já passaram por você, mesmo aquelas que a gente considera não verbais, o que o método pode proporcionar para que ela tenha essa comunicação? Qual é a ferramenta que vocês utilizam? Ou em todos os casos elas se tornaram verbais? Como é a sua experiência nesse sentido? O que assim, a gente tem vivido, né, eu e a Andrea? Quando você desenvolve nessa criança os precursores de linguagem, que ela traz os precursores de linguagem, a tendência é que ela inicie um processo de comunicação. Ela Quais são primeiro os precursores? díade, que é o contato ocular, né? Só que a gente faz uma trajetória diferente. Primeiro faço a criança olhar para os objetos. Depois que Legal. ela consegue olhar para o objeto, que ela não tem mais dificuldade, eu ensino o movimento antecipatório. Por quê? Porque dentro do desenvolvimento humano típico, a tendência é que o olho no início siga a mão. Olha para você ver o tanto que isso é misterioso. Então, uma criança começa a apontar e olhar para o próprio dedinho. E aí, quando eu trabalho o movimento antecipatório, que a mão é levantada, o que acontece com o olho? O olho segue a mão. Isso faz parte do desenvolvimento natural. Então, como os nossos meninos têm uma dificuldade muito grande com essas habilidades, a gente primeiro faça com que ela olhe para o objeto, depois a gente trabalha esse movimento antecipatório para que ela pegue o objeto, depois que ela já está pegando o objeto, já está fazendo o movimento antecipatório, o olho já está seguindo a mão aqui, eu faço com que ela comece a seguir o meu dedo, que é o apontar sobre a mesa. Então, já estou começando a fazer com que ela triangule o contato de olhar. Então, depois que ela já segue o meu apontar, já segue o meu olhar para uma figura, eu vou trazer o olhar dela para cá. E aí ela vai olhar, vamos supor, eu tenho um desenho da caneta aqui na mesa, ela vai vir para pegar a caneta, eu não entrego, a tendência é que desenvolva uma comunicação não verbal e ela comece a olhar para mim. Quando ela olha para mim, eu entrego a caneta. Assim são várias sessões. E aí aplaude, Aí né? não, festa, você já sabe. Faz festa. Depois, essa criança começa a triangular o contato de olhar. Estou me segurando para não chorar, porque eu estou me lembrando que o Christian passou por tudo isso. Passou. Aí ele passou por tudo isso. E aí ela começa a triangular o contato de olhar aqui. O Tomasello, que é um dos estudiosos, e Alan Pré, eles chamam isso dos 3 pontos de atenção do ser humano. Os 3 pontos de atenção. Daqui a pouco, eu preciso que ela triangule a nível vertical e eu preciso que ela triangule a nível horizontal. Então, eu vou criando várias atividades para que ela desenvolva uma comunicação não verbal. Então, o objetivo, a princípio, é fazer com que essas funções amadureçam. As funções que são precursores de uma linguagem. O que acontece com os nossos meninos? A maioria, quando começa a triangular, ela desenvolve uma linguagem básica. Ela começa a falar substantivos. Não sei se você lembra disso. Ela inicia com substantivos. E aí, quando ela inicia com substantivos, a gente tende a largar isso. Fica os dois, né? Então fica
dois terapeutas, o terapeuta, a criança e o coterapeuta. Tem uma outra marcação, né, dentro dessa mesinha, com essa mesinha. E aí a gente aumenta o repertório de linguagem dessa criança, com o que o Vygotsky chamou só no sentido indicativo. Então, caneta é caneta, sentido indicativo. Para que serve a caneta? Aí eu vou aumentar o repertório de linguagem dele. Então, nesses 12 passos, a gente vai trabalhando todos esses momentos. E aí, São 12 passos? são 12 passos que o Christian venceu. Depois, Todos eles. depois escreve para a gente divulgar, sei lá. Isso, a gente está pensando, porque muitos pais estão entrando. Eu acredito que a gente vai falar dos 12, a gente vai falar não dos 12 passos, porque seria muita coisa, mas dos passos principais para que o pai entenda o que a gente está falando. E olha que a gente ainda não falou de ecolalia, Marcela, porque dentro do método da ecolalia, se a criança já chega ecolalizando, mais rápida a comunicação vem. E aí, voltando lá na pergunta que você me fez. Então, independente dessa criança ter linguagem ou não ter linguagem, a fala em si, os pontos necessários para o processo da comunicação ele é trabalhado. E aí, quando essa criança se comunica e começa a olhar para o que precisa ser aprendido, a tendência é que esse repertório o quê? Aumente. Se essa criança trouxer uma apraxia verbal, outras questões que um fonoaudiólogo precisa estar resolvendo, porque a gente é um trabalho que intervém, mas que precisa de uma equipe. Nunca só o método vai resolver, a gente sabe da complexidade que tem em todo o espectro. Aí sim, a gente vê que a maioria das crianças, a gente pode até relatar, que não desenvolveu essa comunicação primária, que seria essa comunicação por palavras, porque tem uma apraxia muito severa, tem uma outra questão, mas ele se comunica com o olho, ele olha, ele sabe informar quando algo não está legal para ele. E isso ajuda muito. Só que aí, se ele for aprender um PEX, ele vai ter muito mais facilidade para introduzir o PEX. Ele vai ter muito mais. Dependendo do caso, vocês identificam que é necessário o PEX. Com certeza. Sim, o PEX ele não prejudica. Tá. Só que assim, o que a gente. As pessoas sequer trabalham esses precursores de linguagem e já fazem um diagnóstico de apraxia ou de outra coisa. Assim, a gente tem mães que chegam aqui e dizem assim: meu filho é apráxico. E na verdade ele não é apráxico. É porque ele não entendeu a base da comunicação humana. Então, a questão do autismo ela é muito séria. E as questões da comunicação ela vem em primeiro lugar. Porque a maioria dos comportamentos inadequados, ele surge a partir da não comunicação. Ele surge a partir da falta de qualquer tipo, ou de um PEC, ou de um tablet, né? A comunicação alternativa e aumentativa, que é extremamente importante. Então, o que a gente entende trabalhando com os meninos, tantos anos é que eles precisam se comunicar. Nós precisamos falar. Imagina, se você estar no mundo sem compreender esse mundo e sem se compreender, porque Marcela, para ter pensamento tem que ter palavra, para ter palavra tem que ter sentido. Como essa criança vai organizar o pensamento se ela não conceitua uma palavra? Então, eu creio que essa é a base para um desenvolvimento mais tranquilo, mais efetivo, para uma qualidade de vida. Existem alguns estudos que são preditores, que acompanharam crianças dentro do espectro a longo prazo, 10 anos, por exemplo. E os melhores preditores foram as crianças que desenvolveram qualquer tipo de comunicação. Porque se você não desenvolve comunicação, você acredita que tem pensamento? Como? A gente pensa através de quê? De palavras e ações. O nosso pensamento é automático. Mas eu tenho que nomear o mundo, decodificar o mundo e codificar o mundo para que eu desenvolva
uma comunicação e para que eu desenvolva esse pensamento. Então, a célula básica de um pensamento é a palavra. Eu tenho que levar a palavra para os meninos. Eu tenho que dar voz aos meninos. E é Sim. isso, né? E é isso que vai fazer com que ele se desenvolva em Agora, por funcionalidade. exemplo, se você recebe um paciente já com uma idade mais avançada, que não tem nem a comunicação alternativa, nem a comunicação verbal, e foi, né, os anos se passaram. O método consegue ainda intervir e ter bons resultados? Num adolescente, É, uma pessoa que tem 20 anos, enfim. sim. Nós temos um caso bem. Você conviveu com a gente aqui na clínica. Você via todas as idades vindo para cá. A gente tem, Sim. né, clientes em todas as idades, mas a gente tem um caso assim extremamente impressionante. Quantos anos ele tem? Hoje ele tá com 30, Hoje ele está mas com acho que 30 30, anos. 31 vai fazer esse ano. Quando ele veio para nós, ele está conosco Tem uns 5 anos. 5 anos. Então, quando ele veio, ele estava com 25 anos. E tem 5 anos que ele está com a gente. Há uns 3 anos atrás, ele iniciou a comunicação por palavras. Ele usava fralda, ele ainda não usava o vaso para o Meu cocô. Deus. E ele desenvolveu. E assim, o nível de estereotipias e de desorganização corporal, de crises, reduziu muito. Então, assim, eu acho muito interessante porque a mãe dele mora no lago e ela vem uma vez por semana, você sabe a distância, né? É. Ela mora lá na QI 17 e vem para Taguatinga toda semana trazer o filho dela. Então, assim, ele tirou, já faz, né, todas as necessidades no banheiro. Ela falou que para mim, assim, Lourdes, uma coisa muito impactante é falar para ele assim: pega uma sacola para mim fazer tal coisa, é ele ir lá e trazer o quê? A sacola. E aí ele vai fazer compras com ela, ele começa a fazer, faz parte, ele começa a fazer, Aí ele ele começa a começa a ser ter incluído, né? isso. Porque Aí ele começa a ter antes disso, pertencimento. é, Eu Exatamente isso. porque posso é uma muito pergunta aqui? difícil pensar em inclusão para uma pessoa, por exemplo, eu não estou dizendo, vou deixar bem claro, que ainda não tem essa autonomia do uso do banheiro, mas eu acredito que fica mais fácil. Se você tem um filho que usa fralda, isso não vai ser um impedimento de você sair, de você manter a vida social, escolar. Mas vai ser um pouco mais difícil. Sim, Ainda sim. mais numa vida adulta. Por isso que a gente vê mães que passaram a vida, tem um relato que uma mãe fala assim, a vida vista pela janela. Por quê? Porque ela não sai, justamente por todas essas limitações. Não usa o banheiro, não tem a comunicação, tem muitas crises. Exatamente nisso. André está falando que tem uma pergunta aqui, Marcela. Qual a pergunta, Pode André? colocar. Se a criança já se comunica com as mãos quando quer algo, é válido usar o pé? Ela pergunta se a criança se comunica com as mãos, é válido usar o PEX. Eu preciso de uma comunicação. O que acontece? Que tipo de linguagem com as mãos ela utiliza? Se for uma linguagem só dela, vai ficar difícil dela entrar em contato com o mundo ao redor. Eu vou dar um exemplo. Que eu vivenciei. Uma criança chegava e fazia assim: ah, isso é banheiro, Lourdes. Toda vez que ela fizer assim, é banheiro. Ótimo, ela desenvolveu uma forma de se comunicar. Mas é uma forma de se comunicar que não permite a inclusão dela. Por quê? Não é uma linguagem o quê? Comum. A mãe precisa estar dizendo, olha, se ele fizer isso, é isso. Se ele fizer. A gente precisa arrumar uma linguagem que ele vai ser entendido em casa, em qualquer outro ambiente. Essa é a importância. Então, porque a pessoa acredita, e aí eu acho que é um dos paradigmas que a gente precisa quebrar,
que essa linguagem veio da criança, não veio? Essa linguagem foi aceita e estimulada para o ambiente. Tem um menino que veio para a gente isso há muitos anos. E aí o pai dele falou assim, olha, Lourdes, se ele fizer assim é água. Eu falei, nossa, mas teu filho é inteligente, né? E aí quando ele faz assim, você dá água, ele falou, ele falou, dou. Eu falei, então ele não vai falar. Se isso é água e você dá água, para que ele vai falar? Ele não precisa falar. Então, se essa criança desenvolve gestos próprios, quer dizer que ela é inteligente, porque ela arrumou uma saída. Olha só. Entendeu? Ela arrumou uma maneira. Se ela arrumou uma maneira, eu posso ensiná-la a se comunicar de forma que todos a compreendam. Não só eu ou família que vai compreendê-la. Porque senão fica muito difícil dela entrar em contato com o mundo. Não sei se eu consigo responder para essa mãe. O ideal do PEX é que onde ela for, ela vai ser compreendida. Então, Entendeu? mesmo que ela se comunica assim, o PEX vai ser útil. O PEX é útil. Se ela se comunica em Libras, não, porque aí se ela se comunica em Libras é uma comunicação geral. Então, Sim. todo mundo é uma linguagem comum. Eu estou falando assim, se ela cria gestos próprios dela. Vou dar um Acho que foi exemplo. isso que ela falou, né? De se ela comunica com as mãos, algo assim. Isso, é uma criança inteligente. Se ela é uma criança inteligente, insista em levar outros meios de comunicação. Vou dar um exemplo. Uma criança chegou aqui, a mãe falou assim, aí ela terminou o atendimento, ela assim, o que é isso? Ela é pão de queijo. Falei, mas tua filha é inteligente, né? Hoje ela fala tudo. É isso que eu quero dizer. A gente vê esse cognitivo, essa criança que traz esse cognitivo nessas questões, a gente tem que olhar que essa criança está com esse cognitivo preservado. Se está com o cognitivo preservado, eu tenho um chão para trabalhar até, entendeu? Então, eu preciso levar para essa criança uma comunicação que a ajude a entrar em contato com o mundo que a cerca. Que facilite esse adentrar nessa cultura que a cerca. E não fazer uma comunicação própria só dela que as outras pessoas não vai. O pai tem que estar ali, olha, isso é isso. Uma linguagem só dela, e aí isso vai dificultar a vida dela no futuro. Ok? Isso. E qual é a tua orientação, Lourdes, Andréia, para essa família que quer estar inserida, que quer não, que precisa, né? A inclusão escolar, a inclusão na família, a gente falou um pouco no começo. A inclusão nos ambientes sociais, para que ela tenha lazer, para que ela tenha férias, enfim. Quais são as suas orientações? O que a gente estudou ao longo desse processo, só não de observar da prática, mas a nível de estudo mesmo. Antigamente se pensava que essa criança tinha que ficar fora. Então, se ela tem medo de barulho, eu não oferto nenhum tipo de barulho para ela. Hoje a gente sabe que isso pode ser feito aos poucos. Então, essa criança ela precisa sair de casa. Ah, meu filho, se eu vou ao shopping, ele dá uma birra. Então, eu não vou mais levá-lo para o shopping, não. Planeje essa situação. Eu vou para o shopping, qual o tipo de situação que eu posso planejar? A hora que ele chegar, ele deu uma birra, eu volto para casa. Mas dia seguinte eu vou de novo. Ah, eu não estou indo mais para a igreja porque ele dá uma birra na igreja. Não deixe de ir para a igreja até que ele se adapte ao ambiente da igreja. Eu acredito que a gente possa facilitar isso. Ter coisas que essa criança gosta. Ah, mas ele não gosta de nada, então seja o mediador disso. Vamos arrumar cartinhas, vamos arrumar carrinhos, vamos arrumar coisas eletrônicas. Vamos arrumar algo para que essa criança goste e que eu a leve em todos os ambientes, por mais que o tempo seja mínimo. Ele não gosta de aniversário. Hoje eu vou e fico 5 minutos. Próximo aniversário eu vou e fico 10. Próximo aniversário eu vou e fico 15. Até ele se adaptar. Porque se eu isolar essa criança, ela vai se, né, entrar nesse processo de introspecção e aí fica muito mais difícil para quando eu querer tirá-la desse ambiente. Então eu acredito que os meninos, nós somos seres adaptáveis. Os meninos também. Só que eles são perseverantes, eles dão birras, eles insistem. E aí a gente tem que entender como isso funciona. Arrumar uma forma de levar uma história social para essa criança, mostrar por figuras, mas mostrar para ela que ela vai dar uma crise, que eu estou lá e que ela pode contar comigo, mas eu não vou deixar de fazer o que é preciso fazer.
Isso é mais importante. Então, às vezes ele dá uma birra, eu já sei que ele vai dar uma birra, eu estou preparada para a birra dele, mas eu não vou deixar de levá-lo nos ambientes, eu não vou retirá-lo. Eu sei que isso para uma mãe é muito difícil. Olha, a gente vive em situações Exato. gravíssimas, mas ele precisa fazer parte. Se hoje não vai, amanhã também ele não vai. Às vezes a gente pensa isso, é, é melhor, se é para passar nervoso, é melhor passar nervoso em casa. Às vezes a gente passa isso pela cabeça. Eu não estou dizendo exatamente de mim, já tive por alguma situação esse pensamento, mas por todas as mães, as amigas que eu convivo, e a gente tem que enfrentar isso, né? Porque Tem que essa enfrentar. criança ele vai se tornar um adulto. E se a gente nessa hora for perseverante, nessa fase de 5, 10 anos, quando ele tiver lá os seus 20, vai ficar mais fácil. Muito mais fácil. E uma grande questão, Marcela, que eu acho que tem que ser visto para os pais, e quando a gente fala de inclusão, amadurecimento não é algo que vem naturalmente. Amadurecimento é fornecido pelo ambiente. Então, você vê hoje, de uma maneira geral, e aí a gente nem está falando de autismo, nós não estamos deixando os nossos filhos amadurecer. E da mesma forma, eu faço isso com o meu menino dentro do espectro. Esse ambiente ele tem que estar preparado para oferecer amadurecimento. Se essa família não acredita que esse menino é capaz de amadurecer, ele não vai amadurecer. Por quê? Porque o ambiente tem que ofertar condições de amadurecimento. Sim. Aproveitando, eu sei que tem pessoas aqui, deve ter uns dois, três, ou que depois eu vou enviar essa live, que não tem qualquer contato com o autismo, que é um curioso, uma pessoa da igreja, enfim. Eu queria que você desse algumas dicas de como essa pessoa, na sua vida, na sua rotina, ela pode ser um facilitador da inclusão. Não buscar receita pronta. Não existe receita dentro do espectro. Existe uma individualidade fantástica como em nenhum outro lugar. Então, cada criança dentro do espectro ela é única. Ela traz suas próprias características, ela traz, né, questões sensoriais que são orgânicas, que são dela. Se uma pessoa que nunca esteve com uma pessoa dentro do espectro, o que eu aconselharia é que ela entenda que a maior barreira que esse menino enfrenta é uma barreira atitudinal do outro. Às vezes ele acha que a criança tem um bloqueio. Ah, o autista não gosta de conversar, o autista não quer estar junto. Mentira. Os meninos, eu já tenho adultos, né, que me decodificam. Eu quero brincar assim, eu quero estar junto com o outro, eu quero fazer parte, mas eu não sei como. Então você não tem que trazer uma receita pronta para olhar para essa criança, mas você tem que olhar para ela e a partir das dicas que ela te oferecer, você sabe lidar com ela, compreendendo que o maior bloqueio dos meninos e a maior dificuldade é a comunicação. A maior dificuldade é a comunicação. Tanto de uma criança que está dentro da Universidade de Brasília, um adulto, ou aquele que está lá dentro do centro de ensino especial. Antes de estar dentro do espectro, ele é gente, ele é pessoa. A gente também não pode deixar de ver a criança com autismo, o adolescente com autismo, o adulto com autismo, né? E eu acho que o importante é olhar para a pessoa. É importante saber que ele tem um autismo, que ele tem uma forma diferente de funcionar e de ser. É importante, mas eu não posso deixar o autismo dominar o ser humano que existe ali. Então, eu acho que o ser humano tem que vir primeiro. Quem não sabe nada de autismo, mas entende de gente, vai saber olhar para essa criança e respeitar a individualidade dela. Porque se eu olhar só pelo viés do autismo, eu esqueço que tem gente ali, né? Eu tenho muito medo, principalmente assim, eu digo num ambiente escolar que fala assim, ô Lourdes, o menino da turma B, quem? O autista da turma B, entendeu? Ele não pode ser visto só pelo viés do autismo, ele tem que ser visto como gente. Uma pessoa que tem uma funcionalidade diferente. Mas não quer dizer que ela não sinta, não quer dizer que ela não sofra, não quer dizer. A gente cria muitos mitos do autismo, né? Muitos mitos estão enraizados aí
na vida, o que é o autismo, que autismo é um gênio, autista não sofre, autismo não, muito pelo contrário, é gente. Então eu preciso olhar primeiro para a criança, eu primeiro preciso olhar para o adolescente e depois para o adulto. Se eu olho essa pessoa sabendo que ela é gente e que está dentro do espectro, o meu olhar fica muito mais acolhedor. Porque eu não vou ter uma fórmula mágica, não sei se você concorda comigo, para dizer Sim, para essa pessoa o que fazer. Ela vai ter que olhar para essa pessoa e ver como ela funciona. E não deixar de se aproximar, mas a princípio não precisa tocar. Eu posso chegar e falar: oi, fulano, tudo bem? Aguardar essa troca com ele e não chegar e já impor algum tipo de conduta, né? Então, ele não me respondeu. Ele não te respondeu porque talvez ele tenha um processamento muito longo, mas não deixe de tentar ir até ele. Eu acho muito, assim, eu vivo muito com os meninos, tanto no ambiente escolar como no ambiente clínico. E como os meninos querem fazer parte, Marcelo, mas eles não sabem como fazer parte. eu acho que Eu, principalmente na adolescência. Porque quando sim, você é criança, talvez você fica bem ali no seu mundinho, ou outras crianças, né, aceitam, tem uma aceitação maior, mas pelo que eu observo, pelo que eu já li, a adolescência é a fase que mais isso sofrida, mais sofrida. E o adolescente em si, ele é maldoso. Os meninos enfrentam muitas dificuldades dentro do ambiente escolar. Mas essas dificuldades não são provocadas só pelo espectro. Muitas vezes as dificuldades de relacionamento que essa criança traz vem do ambiente familiar também, que infantiliza, não permite que ela cresça e amadureça. Quando ela chega nesse ambiente escolar, que esses meninos estão falando do que está na moda, do que está ali dentro, da que faz parte daquele mundo adolescente, muitas vezes esse menino de 11 anos ainda está assistindo Galinha Pintadinha em casa. Ai, ai, ai. É, E isso não vai ajudá-lo no processo de inclusão. Quando eu digo que o ambiente tem que oferecer condições, não digo para tirar a galinha pintadinha, mas falar: filho, hoje você assiste a galinha pintadinha, mas antes você vai assistir um outro vídeo. Para sim, que ele vá se adaptando e entrando nesse outro mundo, ofertando condições de amadurecimento. sim. Lourdes, e algumas dicas, né, para os pais trabalharem esse amadurecimento? A gente tem que ficar de olho porque o Instagram nos derruba. Eu A sei menos que disso, aqui você. a gente já está em quanto tempo? Já eu olhei. Eu acho que está sobrando uns 6 minutos só. Muito, 5 a 6 minutos. A gente pode começar uma outra live, se vocês quiserem. Encerra, a gente começa uma é, outra e fica mais uns 5 minutos. Não, eu acho que não, Enfim, eu acredito que não precise, mas assim, eu fico à vontade, depois se você quiser fazer de novo, se houver muitas perguntas, outras, né? a gente vem e Nossa, fica com você. E aí eu tá bom. digo, pede para o pessoal se inscrever no nosso canal, né? Ativar lá o sininho. Ai, A gente tem um canal, gente, no YouTube. ó, A gente está maravilha. começando eu vou dar até o endereço, é @diaspresotti, né? Ponto, acreditar mais. O acreditar eu acho que eu falo tanto em acreditar, acreditar, acreditar. E aí, se eu disser para um pai, o que eu diria para um pai? A primeira dica que eu diria é: desacredite em todos os aspectos negativos e olhe para o seu filho, no sentido de acreditar, no sentido de potencializar o que ele traz de individual e oferecer e oportunizar. Quando eu falo oportunizar, é arrumar atividades de habilidades ocupacionais que realmente façam parte dessa juventude. Vou dar uma ideia do seu Christian andando de skate. Isso é uma habilidade ocupacional de um adolescente. Ah, e ele não continuou porque o professor que ajudava ele acabou mudando de país, enfim. Mas apareceram outras coisas, né? Ele Isso. dança, ele tá jogando futebol, mas
é algo que você me falava desde aquele começo, né? Ele tem uma tendência a se infantilizar. E isso Isso. é uma. A gente tem que martelar. Eu preciso ter uma consultoria com vocês. Isso, a gente precisa preparar esse ambiente. Preparar esse ambiente seria como todo mundo faz com qualquer pessoa. Primeiro eu ensino que ele prepare a sua própria cama e vou aumentando essa autonomia em escolhas de roupa, até na escolha do perfume que ele quer, e mostrando para ele como funciona essa adolescência, apresentando lugares onde esses adolescentes estão, apresentando brinquedos e coisas que estão fazendo parte desse universo adolescente. Vou te dar uma ideia. Eu falo do Bob Esponja porque eu tenho um menino que já tem uns 11 anos, mas a época que a gente trabalhou isso, a mãe falou, Lu, chega no recreio, ele não tem nada para fazer, ele fica lá com o Bob Esponja dele andando para lá e para cá, e os outros meninos brincando com outras coisas. Eu falei assim, e quais são as outras coisas que os meninos estão brincando? Ela, super-heróis, é um negócio de girar o Blade Blade. Eu falei assim, por que você não apresenta esses outros brinquedos para o seu filho? Às vezes é aos poucos. Eu vou mostrando, mostro filmes, mostro isso. Porque se essa criança chegar nesse ambiente escolar, brincando com Bob Esponja, e os meninos estão falando do youtuber tal, estão falando de não sei quem, estão falando de tal fio, o seu filho não tem acesso a nada disso. Em que vai se basear essa conversa? Então, Pois é, temos que marcar uma outra live. já tá Marcela, eu quero agradecer a oportunidade, né, da gente estar aqui mostrando o nosso método e dizer para vocês que a gente tem lançado um monte de vídeos e pedir para vocês ir lá no YouTube, assistir, se inscrever no nosso canal, Método Dias Pressotti, Acreditar Mais, e se inscrever, ativar o sininho para a gente estar divulgando esse trabalho maravilhoso e que funciona, que você bem sabe. Que quando o Christian chegou, a Lutz tinha que pegar ele no colo, porque ele só chorava, né? Então, desde o dia que ele chegou, a gente sempre acreditou e hoje ele está lindo, né? Obrigada. Tá. Eu que agradeço, meninas. Alguém tem uma pergunta? Deixa eu ver. Tá aparecendo O para mim? pessoal tem Eu acho que já tá. elogiado, viu? Quer marcar outra live. O pessoal tá pedindo outra Vamos live. marcar. Tem uma caixinha aqui, pessoal, uma interrogação. Eu Tem. acho que dá Ah, tempo de uma. Se alguém quiser fazer, tem. Eu já não tô. fizemos as despedidas. O pessoal está Esse falando que somos inspiradoras, que gostou muito, muitos elogios. são Muito mesmo, bom. são mesmo. Nós olha, vamos marcar. Ó, pediu para marcar outra live. então a gente marca uma outra live. Eu acredito que eu posso trazer um pouco sobre teoria da mente Muito para bom. É adolescente, verdade, A né? verdade. caixinha não está ativada, eu não sei como. Eu acho que... E aí a gente marca então. Pode ser? Ah, Um outro momento. Combinado, então. Marcela, Então, para a obrigada. gente fechar, então a inclusão, independente da severidade, do grau dessa criança, ela é possível. Inclusão Minha escolar, inclusão opinião, social. eu sou ativista na inclusão total. Eu não acredito, principalmente a criança do autismo que precisa desse mundo social. Você Sim, imagina ela numa outra sala, com a outra criança especial, quais são os marcadores dentro do desenvolvimento natural ela vai ter ali? Então ela precisa estar junto. Mesmo que ela precise de um mediador lá naquele momento, mas o lugar de todos é na escola regular, é no mundo. É estar em junto, é na todos os igreja, lugares. com todos os lugares. Ele gritou na igreja. Como que eu posso trabalhar, arrumar algo para esse menino levar para a igreja, para que ele fique sentado lá, nem que seja com tablet. Daqui a pouco eu tiro o tablet e já se adaptou ao ambiente. Aí é onde você entra e que você conversa com todo mundo, que você explica. Mas eles precisam estar junto, fazer Sim, parte, Marcela, fazer parte, se sentir sim. incluído.
Sim. Eu acho Então, que é isso. para finalizar, eu quero deixar mais uma vez aí o meu incentivo a todas as famílias a não desistirem, a levar o teu filho, oportunizar isso, façam uma rede de apoio, a vizinha, a avó, a amiga, a tia. Ontem eu falei isso, vou repetir. Pode ter 1 milhão de pessoas exclusivas, que não se importam, que são insensíveis, mas sempre vai ter 1 milhão de pessoas que são inclusivas, né? E encontre essas pessoas, faça delas o teu apoio, o teu auxílio e esteja nesses lugares, porque o lugar do teu filho é onde ele quiser, né? E É isso mesmo. qualquer lugar pertence a ele. Pertencimento, essa é a palavra. Sim, lugar de autista em todo lugar que ele quiser. Isso aí. É isso aí. Muito Beijo, obrigada, Marcela. meninas. Obrigada. Eu vai ficar aqui, então vocês podem mandar para as famílias. Eu também vou mandar, Isso. até para quem não tem uma criança com autismo, mas para ouvir mesmo desse tema tão importante. E obrigada pelo seu depoimento. Saudade do Christian. Eu tinha esse plano de levá-lo por agora, né? Quando passar tudo isso, quando nossa vida voltar ao normal, eu quero levar ele aí. Tá jóia. Só ligar que a gente marca, tá bom? Combinado. Beijo, Obrigada. obrigada. Combinado. Beijo. Até. Tchau.